Olá, bom dia pessoal. Então, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu tenho um pet em casa. Tem uma cachorrinha, ela já tem 14 anos, ela tá bem velhinha. E quando eu morava no Rio Grande do Sul, nós tínhamos assinatura de jornal. Então, ela aprendeu a fazer as necessidades dela em cima de um jornal, como a maioria dos cachorrinhos aprendem, né? Porém, quando viemos morar aqui em Santa Catarina, ah, eu vim morar em um apartamento, então eu não tinha uma área, não tinha onde pôr ela para fazer xixi no jornal. Então eu acabei adotando os tapetinhos higiênicos. Eu já comprei de várias marcas para ela, umas foram muito boas, outras nem tanto. Porém, eu vi uma moça do TikTok divulgando esse tapetinho higiênico. Ele tem aroma de lavanda. Nunca usei esses com aroma, né? Mas eu vi ela divulgando, ela disse que é muito bom, ela fez um teste ali ao vivo pra ver. E eu comprei. Não comprei pelo TikTok, comprei pelo Mercado Livre por causa da entrega. Eu comprei ontem de manhã e eles entregaram à noite. Então agora eu vou abrir ele e vou estar vendo pela primeira vez esse tapete com aroma e vou ver se ele realmente é muito bom, né? Pelo que fala nas avaliações, ele absorve bem, ele tem um aroma muito agradável. Aí eu comprei um kit com 2 pacotes, porque eu chego a trocar 2 vezes por dia, 3, dependendo, cada tapetinho dela. Porque como é apartamento, é ruim, né? Querendo ou não, por mais que a gente cuide, tem cheiro. Então, este aqui é o tapete. Só de abrir aqui já dá pra sentir o aroma agradável de lavanda. Agora eu vou estar abrindo o pacote pra ver como ele é. Vamos ver. Eu comprei, vem 30 unidades. 30 unidades em cada pacote. Ele é de 80 por 60, é um tamanho bem grande. O que eu tô usando ali, ele é de 60 por 60, né? E eu precisava de um maior. Então agora eu vou estar abrindo ele com vocês aqui pra estar vendo tamanho, tudo. Olhando assim, ele parece ser fininho, né? Os outros que eu compro também são bem fininhos. Ele tem um tamanho muito bom, como vocês podem ver. O tamanho dele é excelente. É bom, porque fica na minha área de serviço. Eu não tenho muito espaço aqui na minha área de serviço, mas ele é bem bom. Embaixo ele é plástico, né, para não ter vazamento. Ele tem essas barreiras anti-vazamento. Essa dobra que eles fazem aqui é uma barreira anti-vazamento, né? Tem essa barreira. A princípio, ele aparenta ser bom. Ele tem 6 camadas de absorção. O cheirinho de lavanda é maravilhoso. Hoje é dia de faxinar a casa. Não sei se conseguem ver, mas já está tudo erguido aqui em cima. Quando eu terminar de faxinar tudo ali, aí eu vou colocar um desses ali na lavanderia e vou estar mostrando pra vocês o tamanho que ele vai ficar ali. A minha área de serviço ela é bem pequena mesmo, gente. Pequena, muito pequena. Eu tenho ali, cabem só a minha máquina, um tanquinho desses de fibra mesmo, né? E tem o aéreo, que é pra guardar ali os produtos de limpeza, que eu vou mostrar pra vocês depois. Ele tem um aéreo bem grande, porém eu não guardo produtos de limpeza. Eu guardo ali dentro panos de limpeza, essas coisas que a gente usa. E para guardar os produtos de limpeza, eu comprei também pelo Mercado Livre, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Ele é como se fosse um carrinho.
Então ali eu coloco todos os meus produtos ali, principalmente o que eu uso para roupa, sabão, amaciante, cloro, tem saco de lixo, tudo que eu uso no dia a dia e que eu preciso de um acesso fácil. Então eu uso aquele carrinho para isso. Algumas outras coisas eu guardo no aéreo, tem tapete, tem alguma coisa de enfeite de Natal, alguma coisa de ferramenta, que eu também guardo nesse aéreo, por ser um apartamento não tem espaço, né? Então, a ideia com o tempo é organizar mais. Já me desfiz de muita coisa, gente, porém, eu não sei mais o que eu vou me desfazer para desocupar espaço. Inclusive, aqui na minha sala, eu ainda vou mostrar para vocês. Quando nós compramos esse apartamento, ele já vem da construtora com uma entrada, né? E nessa entrada foi feita uma estante sob medida, né? Porém, quando nós compramos uma televisão maior, não coube nessa estante, né? E nós resolvemos fazer então um painel, né? Aqui para a sala. Só que eu não queria perder aquele espaço que tem ali embaixo, ali atrás dessa estante, porque ali vai ferramentas do meu esposo, eu tenho máquina de costura ali dentro, enfeites de Natal, enfeite de Páscoa. Gente, o que eu consigo guardar ali, vocês não têm noção. É muita coisa que eu consigo guardar ali dentro. Então, quando nós fomos fazer o projeto para esse painel, nós sentamos e a gente começou a analisar as possíveis, né, o que era possível fazer ali. Então, um lado do painel, ele é uma porta de correr. Então, eu tenho acesso àquela estante que ficou escondida ali atrás. Então, já me desfiz de bastante coisa dali também, porém, são enfeites, caixas de ferramenta. Tem a gaita do meu esposo, que ele herdou do avô dele que faleceu. Então, tem bastante coisa ali dentro. E no quarto que eu tenho ali dentro, que era o quarto da minha filha do meio, ali eu montei um escritório. Só que ele é um escritório, ele é um local onde eu tenho um guarda-roupa, onde eu guardo lençóis, toalhas, bolsas, casacos mais grossos, assim, porque aqui em Santa Catarina não faz frio, gente. Bom, vocês podem ver. Agora, esse ano que estão alertando sobre o El Niño, deu uns dias friozinhos aqui, deu colocar uma camiseta e um moletom mais grosso, né? Uma camiseta comprida, fininha assim, e um moletom mais grosso. Porém, não faz muito frio aqui. Então, esses casacos ficam guardados para quando nós vamos sair, ou vamos para o Rio Grande do Sul, vamos para Curitiba, que eu tenho família lá em Curitiba também. Então, são lugares que a gente acaba usando esses casacos. Então, fica nesse quarto. Mala, umas prateleiras com calçados. Ali vira um quarto de visitas. É meu escritório, onde eu faço minhas pesquisas, trabalhos, meus estudos. Então, eu faço tudo ali dentro, né? E acaba também eu guardando muita coisa lá. Então, com o tempo eu vou mostrando para vocês os pouquinhos aqui da minha casa, mostrando para vocês como é. Eu moro em um apartamento. Nesse apartamento aqui tem 12 anos que eu moro. Ele é um apartamento de 3 dormitórios. Ele é um apartamento grande, né? Ele não é pequeno. Porém, ele tem um banheiro e ele não tem sacada. Quando nós fomos resolvemos comprar, né, um apartamento, nós morávamos em um apartamento no centro. Logo nós viemos para Santa Catarina, então eu pagava aluguel. Ele era um apartamento
que ele era o primeiro andar de apartamento em cima das garagens, então eu tinha um terraço gigante, que a minha filha andava de bicicleta, era uma sacada gigantesca, pegava toda a lateral do apartamento, mas uma sacada na frente, onde era a sala, que eu tinha pia, churrasqueira, ali cabiam mais ou menos 4 cadeiras de ar, essas cadeiras de abrir. E quando nós íamos comprar, que o corretor trouxe nós para olhar, eles estavam construindo o condomínio aqui do lado. Esse condomínio do lado, ele tem 2 dormitórios, um banheiro. A sala e a cozinha é a mesma planta do meu aqui, porém menorzinha. E eles têm uma sacada. É uma sacada pequena, cabe uma churrasqueirinha ali, acho que no máximo apertado 2 cadeiras, mas tinha sacada. E como todo bom gaúcho, nós gostamos de churrasco, gostamos de assar carne final de semana. Só que na época eu tinha minhas 2 filhas mais velhas e elas nunca se acertaram, elas têm 5 anos de diferença uma da outra, então elas nunca se acertaram muito. A mais velha, ela sempre foi mais alto astral, foi mais arteira, né? Foi mais bagunceira. E a do meio, ela sempre foi muito fechada, ela sempre foi muito na dela, ela sempre foi muito quieta. Não vou dizer que ela não fazia arte, ela fazia sim. Só que eram coisas leves, coisas light, né? Nada se compara com o que a mais velha fazia. Então, não estava dando mais para elas dormirem juntas. Então, nós tínhamos que optar. Ou ter uma sacada, né? Ter uma sacada com churrasqueira. Ou ter um apartamento maior e um quarto para cada uma. Então, na época, nós optamos em ter um quarto para cada uma e viemos para esse aqui. Compramos esse aqui. Isso a gente veio morar aqui, a Nicole tinha 7 anos, 7, 8 anos, então até os 11 anos da Nicole, cada uma tinha seu quarto. Então, quando eu engravidei da minha filha mais nova, eu não podia colocar ela dormir com alguma das duas, então, porque já estavam as duas na adolescência, né? Uma já tinha 11 e a outra já tinha 16 anos. Então, ficava bem ruim dividir quarto com bebê. Porque, querendo ou não, ia ter brinquedo, ia ter um tapetinho para brincar, ia ter berço, muita coisa. Aí, conversei bastante com elas e resolvemos colocar as duas, que eram mais velhas, né? Que daí já estavam numa idade de ficarem mais reservadas, num quarto, que é esse que virou escritório agora. E o quarto do meio, então, virou o quarto da Luísa. E aí depois minha filha mais velha, ela saiu de casa, aí o quarto ficou só pra Nicole, o ano passado a Nicole saiu de casa. E esse quarto, então, virou esse quarto de visita, barra escritório, barra depósito, vocês vão ver, é uma loucura aquilo ali. É só eu pra me achar naquela bagunça toda. E a ideia, com o tempo, né, mais pra frente, eu gostaria de ter uma casa, né? Porque no Rio Grande do Sul eu sempre morei em casa, nunca morei em apartamento lá. Quando viemos pra cá, como era um lugar diferente, a gente optou por apartamento por questão de segurança, né? Mas agora eu tô pensando seriamente em voltar para uma casa ou comprar um apartamento de um dormitório a menos, porém com uma sacada, porque é bem complicado ter que assar uma carne. Então, cada vez que a gente quer fazer uma carne assada, né, em casa, para amigos, até para minhas filhas, para meus genros, quando vêm jantar aqui em casa, eu tenho que reservar o salão de festa. Aí imagina, vai para lá, espeto, é bacia de salada, é bacia de carne, termina de jantar, volta com espeto, com bacia de carne, com bacia de salada. Gente, é complicado. Eu moro no primeiro bloco, na entrada do nosso condomínio, e o salão de festa fica 4 blocos para trás. Então, ele fica bem no meio do condomínio. Então,
tem que ir, tem que voltar. Então, dia de festa, então, é uma loucura, porque eu faço as tortas em casa. Eu não compro torta de aniversário aqui em casa. Eu faço, então tem que ir pra lá com o bolo. Aí tem que cuidar pra não balançar o bolo, tem que cuidar pra não se sujar com o bolo. Então, a gente pretende ter uma sacada, né? Quando nós estávamos lá em Itapema, o nosso apartamento ele era muito bom também. Ele era um apartamento, nós somos os primeiros moradores, eles já recém tinham entregado aquela torre. O apartamento era bom, tinha 3 dormitórios, tinham 2 banheiros, tinha uma sacada grande, bem espaçosa, porém a cozinha era pequena. Eu tenho, uma hora eu vou mostrar pra vocês, eu tenho aqui em casa, a gente mandou fazer como se fosse uma ilha aqui, uma bancada, não sei como é que se chama, porque eu não queria mais mesa, porque eu sou uma doida. Meu marido ficava indignado, ele chegava em casa, um dia ele chegava, abria a porta, dava de cara com a mesa, outro dia ele chegava, dava de cara com o sofá, outro dia ele chegava, dava de cara com o rack, com a televisão. Então a gente optou em fazer essa bancada, mais ou menos uma meia ilha, vamos dizer. Eu fiz a mesa ao redor, então aqui eu tenho meu fogão, eu tenho micro, eu tenho forno e a mesa. Então, lá em Itapema, essa ilha aqui, essa bancada, ela ficava atravessada. Então, eu não tinha muito espaço na cozinha, né? O restante não tinha queixa nenhuma do apartamento. Então, não sabemos ainda se vamos comprar outra coisa aqui, na cidade que a gente mora. Não sabemos se vamos para a cidade vizinha, não sabemos se vamos voltar para Itapema, não sabemos se vamos seguir viagem para outro lugar, porque a gente tem projetos aí, né? Alguns projetos, alguns planos, algumas coisas que a gente ainda tem que trabalhar bastante. E a ideia é logo a gente tentar vender aqui e comprar ou alugar em outro lugar. Aí vamos ver ainda, né? Eu já tentei uma vez, eu deixei alugado o apartamento e foi bem complicado esse aluguel. As pessoas que moraram aqui, elas não cuidaram. Eles ficaram 4 ou 5 meses. Acredito que a última limpeza que foi feita aqui foi a que eu fiz para entregar o apartamento para eles. Eu vim lá de Itapema, eu limpei todo o apartamento, eu deixei tudo arrumado, limpo para eles. E eu acho que foi a única limpeza que teve, sabe? Então, para voltar para cá, eu tive que reformar o apartamento todo, massa corrida, gesso, tudo que vocês possam imaginar eu tive que fazer de novo. Então, eu não pretendo alugar mais, então a ideia é vender. Mas isso é história para mais para frente e a gente vai conversando ainda, vocês vão começar a conhecer aos pouquinhos, assim, a minha rotina, a minha vida. E quando tivermos alguma coisa certa, né, se vamos vender, se vamos comprar aqui na cidade mesmo, vamos seguir viagem, vamos virar nômades. Aí eu vou contando pra vocês, né? Eu vou dando detalhes, vou até pedindo ajuda pra vocês, ideias. Eu gosto de ideias, eu gosto de criar.